Oi, sou Charles da NCAP. A história começa com um grupo de heróis lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem segurá-lo com magia. O demônio lança um ataque poderoso, mas é bloqueado pela barreira do mago. A besta continua atacando, mas cada golpe é respondido pelos heróis. O grupo acerta o ataque final e o demônio é finalmente derrotado. Ao voltarem ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói são celebrados. Em reconhecimento, o rei lhes concede uma honra especial. Eles são os sábios do fogo, terra, água e vento, e o rei diz que lhes dará títulos reservados aos mais poderosos. Ele anuncia que serão chamados de 4 imperadores, e todos ficam surpresos. Neste mundo, só nobres podem ser imperadores. O sábio Eftel não consegue acreditar que esses títulos estão sendo dados a eles e se sente honrado. O rei reconhece que neste mundo mágico, Eftel não é o mais poderoso. No entanto, ele conquistou um grande título, e a partir de agora, será conhecido como o Imperador Relâmpago. Os outros sábios também recebem seus títulos, e todos aplaudem. Enquanto todos comemoram, Eftel não consegue conter a emoção. Depois de 40 anos estudando magia, seus esforços finalmente são reconhecidos da melhor forma. Anos depois, o aprendiz de Eftel, chamado Merlin, diz que o café da manhã está pronto. Eftel aguarda ansioso o dia, que será cheio de treinamento. Mais tarde, ele treina seus alunos e os elogia pelo bom trabalho. Um aluno deixa cair uma pedra na cabeça, enquanto tenta manter um feitiço. E Eftel lembra os alunos de manter o foco. Se não conseguirem se concentrar, não conseguirão manter o círculo mágico enquanto recitam. Eftel eventualmente pede que soltem um feitiço. E é claro que os alunos estão exaustos. Ele diz que é hora de tentar os feitiços de nível 4 novamente, mas Merlin sugere que ele descanse. Eftel se surpreende com a preocupação dela, mas a tranquiliza que está bem. Um olhar para trás revela que Eftel encontrou Merlin após um desastre. A mãe dela era um demônio que perdeu a vida na batalha do herói contra o rei demônio. Eftel garante que Merlin não se lembra, mas ele acabou com a vida de muitos membros do clã dela. Ele só pode se sentir culpado, especialmente porque ela está tão preocupada com ele. Eftel muda de assunto para lembrar os alunos sobre como usar feitiços de nível 4. Merlin quer ansiosamente que ele ensine feitiços de nível 6, mas os outros alunos apontam que é cedo demais. Eftel diz que Merlin é sempre animada, e ela o lembra que é a melhor aluna do Imperador Relâmpago. Eftel não responde a esse título e se pergunta por que Merlin está tão apressada. Ele a lembra que os fundamentos são importantes, por isso precisam praticar a concentração. Merlin diz urgentemente que precisa se apressar e ficar mais forte, mas se contém antes de revelar o porquê. Um tempo depois, vemos o que realmente motiva Merlin. Ela está em frente a uma floresta perigosa e diz a si mesma que não pode ter medo. Merlin está apavorada ao entrar na floresta, mas se incentiva a seguir em frente. Eventualmente, ela chega a uma caverna e diz que precisa derrotar o monstro que vive lá dentro. Essa será a única forma de realmente se chamar a melhor aluna do Imperador Relâmpago. Uma vez que consiga, poderá ensinar a todos, para que Eftel não precise. Tudo o que Merlin quer é que Eftel finalmente possa relaxar e descansar. Infelizmente, as coisas não vão bem, pois momentos depois, vemos Merlin correndo por sua vida. Ela está sendo perseguida pela besta da caverna e não consegue acreditar que a magia de nível 4 não funcionou. Os ataques dela não funcionaram, então ela só tem uma opção. Ela se vira para o monstro e começa uma invocação. Enquanto se prepara, lembra de se concentrar como Ethel ensinou. Não é fácil, pois ela está preparando um feitiço de nível 6 e o monstro se aproxima rápido. Ela está prestes a ser atacada, então solta o feitiço. Ela fica feliz ao ver que funcionou, mas não dura muito. O monstro é simplesmente poderoso demais e a ataca. Merlin está em grande perigo enquanto a besta se aproxima e se prepara para acabar com sua vida. Jess e Merlin ficam aliviadas ao ver a Ethel chegando para ajudá-la. Infelizmente, ele repreende Merlin, lembrando que disse para ela ficar longe daquela floresta. Merlin pede desculpas, e Eftel diz que ela deve ouvir com atenção. Ele aponta que ela tem o maior potencial entre seus alunos, mas está com pressa demais.
Ele explica que o poder que você tenta dominar às pressas não é poder real. Jast e Merlin ficam horrorizadas, enquanto o monstro se prepara para atacar novamente. Eitel nem se volta para a besta, apenas está chateado por interromper sua aula. Com um simples movimento de pulso, Eftel solta um feitiço de nível 10. O dano consome uma grande parte da floresta e Merlin observa maravilhada. Depois, ela admira o quão forte Eftel é. Eitel diz que ela já estudou o suficiente por hoje, então a manda embora. Infelizmente, ele desaba no chão e tosse sangue. Eitel amaldiçoa sua doença e percebe que Merlin o viu desabar. Merlin revela que não é a primeira vez e sabe que ele está doente. Ela diz que por isso queria aprender o mais rápido possível para ajudá-lo. Eftel fica atordoado, pois Merlin tem trabalhado duro, e foi por causa dele. Merlin insiste que ele precisa cuidar de si mesmo, então deve descansar o máximo que puder. Infelizmente, Eftel aponta que não tem muito tempo, então não pode descansar. Merlin não entende por que ele ainda treina magia mesmo tão doente. Eftel explica que quer treinar os alunos talentosos que virão depois dele, assim como Merlin. Ele continua dizendo que houve um tempo em que queria ser o mais forte do mundo. Todo mago quer ser o maior de todos os tempos, e ele não era exceção. Infelizmente, ele percebeu que nunca vai alcançar esse sonho. Merlin não consegue acreditar no que houve, pois sabe o quão forte ele é. Ela diz que o Imperador Relâmpago é o mais forte de todos, e aponta que até hoje ele usou um feitiço de nível 10 sem esforço. Aftel reconhece isso, mas ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e seus talentos, Aftel sabe que não pode competir. Mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio, ele estava lutando, embora fosse o mais velho entre eles. No dia seguinte, um dos alunos de Aftel chega com notícias urgentes. Ele revela que o Imperador das Chamas terminou sua teoria sobre aptidão mágica. Aftel fica atordoado e analisa os detalhes. Ele não consegue acreditar no que lê, pois a descoberta da aptidão mágica sempre foi considerada impossível. Aftel fica impressionado ao ler como isso é feito. Como sempre esperou, o Imperador das Chamas se mostra um gênio. O aluno de Aftel se pergunta o que ele fará, então Aftel diz que devem tentar. Ele reúne seus alunos e faz os preparativos para descobrir quais são suas aptidões mágicas. O primeiro passo é colocar um único cabelo do sujeito de teste em um frasco. Isso imerge em água mágica especial tratada para cada elemento. Merlin é a primeira a ser testada, e os alunos ficam maravilhados quando seu cabelo reage com a água mágica. Os frascos azul e verde estão brilhando, e eles se perguntam o que isso significa. De acordo com o trabalho do Imperador do Fogo, a intensidade da luz e a profundidade da cor indicam um rank entre E e S. Quanto aos resultados de Merlin, o verde e o azul estão brilhando e bem coloridos. Isso significa que ela tem aptidão rank S para água e vento. Os outros tubos de ensaio são vermelhos e marrons, o que significa que seu fogo é rank B e sua terra é rank B. Todos os alunos ficam impressionados, mas Uphole percebe que isso não parece significar muito para Merlin. No entanto, ele a criou desde bebê, então sabe o que isso significa. Dado o que ele sabe sobre a aptidão mágica dela, os resultados desse teste são 100% precisos. A maneira atual que as pessoas aprendem magia neste mundo envolve fazer um aluno estudar feitiços básicos de todos os tipos. Após um certo tempo, eles decidem qual acreditam ser sua aptidão. No entanto, com este teste, eles poderão saber assim que começarem a escola. Aftel se corrige ao perceber que, a partir de agora, poderão saber qual é a aptidão de alguém no momento em que nascer. Isso também significa que poderão treinar sua aptidão muito mais cedo e se tornarem muito mais fortes. Aftel quer se testar, mas Merlin aponta que ele já é um dos 4 imperadores. Os outros alunos estão curiosos para ver o que vai mostrar, então Merlin se prepara. Ele pensa que, mesmo que não consiga alcançar o nível mais alto de magia, quer saber se algum dia teve talento para isso. Ele trabalhou centenas de vezes mais do que qualquer um, e até se esforçou mais do que os outros 3 imperadores. Não chegou nem perto, então quer ver o que poderia ter alcançado se soubesse qual era sua aptidão com 100% de certeza. Para a surpresa de todos, o teste mostra que sua água é incolor. Incolor significa nenhuma aptidão, mas os alunos não acreditam.
Não há como Eftol ter zero aptidão, e Eftol concorda. Nenhuma aptidão significa que nenhum dos espíritos irá te abençoar. Aftel realmente luta para aceitar isso, e se lembra desesperadamente de que é um imperador relâmpago. Merlin tem certeza de que devem ter feito algo errado, então diz que deveriam tentar novamente. Eftol concorda ansiosamente com ela, então continuam tentando. Infelizmente, não importa quantas vezes tentem, o frasco continua incolor. Eventualmente, Eftol é forçado a aceitar que nunca teve nenhuma aptidão. Ele percebe agora que isso faz sentido, pois sempre levou mais tempo do que todos para aprender magia. Foi apenas seu esforço incansável que o fez melhor que os outros. Ele determina que a razão pela qual não conseguiu superar os outros imperadores e a razão pela qual eles sempre o superaram foi porque ele não tinha aptidão mágica. Ao aceitar esse fato simples, seu corpo começa a se deteriorar novamente. Sua condição só piora à medida que sua tosse se torna mais violenta, e Merlin tenta cuidar dele. Infelizmente, ele está em tão mau estado que diz a ela para ficar longe, para que não veja o quão ruim está. Enquanto Eftol luta contra sua doença, ele pensa em como sempre achou que poderia alcançar os níveis mais altos de magia algum dia. No entanto, não importa o que ele fizesse, nunca poderia superar a barreira chamada talento. É nesse momento que ele perde todos os seus desejos de vida e toda a sua esperança. Ele se chama de patético e se pergunta o que teria acontecido se tivesse mais tempo. Sua vida está começando a se apagar, e em vez de ir em paz, ele está partindo com um arrependimento sem fim. Ele está sobrecarregado de frustração, mas não tem mais tempo, e sua vida chega ao fim. Nesse momento, uma habilidade misteriosa se ativa e usa a segunda reencarnação. Aftel se encontra em um lugar iluminado e agora se lembra de algo. A última vez que esteve aqui foi há 50 anos e agora se lembra que tem a habilidade de reencarnação. Uma deusa aparece diante dele e ele se recorda de que foi aqui que a conheceu pela primeira vez. Foi depois que ele terminou sua primeira vida em um mundo diferente do último. A deusa o cumprimenta e lembra do que aconteceu. A habilidade de Ethel, chamada Indomável, lhe dá o poder de lutar por seu objetivo sem desistir. Ethel fica surpreso, mas isso explica porque ele nunca desistiu de nada. A deusa declara que é hora da segunda reencarnação de Eftol. Assim como da última vez, ele pode escolher 2 habilidades bônus iniciais. Ela oferece algumas opções, mas Eftol recusa todas. Ele explica que ainda possui todo o conhecimento mágico que aprendeu em 2 vidas. Se ele tiver tempo para se esforçar mais e melhorar, isso é tudo que precisa. A deusa fica surpresa, mas entende completamente. Ethel alcançou o posto dos 4 imperadores, mesmo sem aptidão. Isso não foi apenas por causa de sua habilidade, mas sim pela força de sua vontade. Aftel está pronto, então a deusa o reencarna pela segunda vez. Um tempo depois, Aftel acorda em um novo corpo e várias memórias voltam a ele. Ao olhar no espelho, ele se lembra que é Eftol, o imperador relâmpago. Nesse momento, sua mãe chega para avisar que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Eftol pensa sobre sua situação. Graças à habilidade de segunda reencarnação que a deusa lhe deu, Eftol está agora em sua terceira vida. Desde que completou 4 anos, memórias do antigo Eftol começaram a voltar. Ele declara que agora vai realmente dominar a magia. Por sorte, o que ele lembrou esta manhã foi como preparar a água para o teste de aptidão mágica. Afel não quer perder tempo, então vai se testar. Infelizmente, como ele esperava, a água está incolor novamente. Isso significa que é muito provável que ele atinja seus limites ao aprender feitiços de nível 10, assim como da última vez. Nesse momento, um enorme dragão aterrorizante aparece do nada, e Eftel nota que ele tem olhos carmesim. Isso deixa claro que alguém deve tê-lo irritado. O dragão está sendo perseguido por alguns cavaleiros, e Eftol percebe que a capital está em perigo. Eftol corre atrás dele, mas para o lembrar de algo. Ele poderia ter ajudado a lutar contra essa besta quando estava no auge, mas agora ele tem apenas 4 anos. Eftol pensa que se soubesse que isso aconteceria, teria renascido em um corpo que pudesse usar magia. Ele está completamente impotente agora, e só consegue lembrar do antigo feitiço que criou. Era seu próprio feitiço original de nível 10. Nesse momento, enquanto pensa sobre esse feitiço, ele se ativa sem aviso. O círculo mágico é enorme e libera um poderoso ataque de relâmpago.
Esse feitiço atinge o dragão aterrorizante e o destrói completamente. Eitel fica em choque, pois não consegue entender como derrotou a besta. Os cavaleiros estão ainda mais confusos e se perguntam se o dragão foi atingido por um raio. Eitel olha para sua mão em choque ao perceber o que está acontecendo. Ele acabou de renascer neste mundo, capaz de usar habilidades mágicas do auge de sua vida anterior, mesmo tendo apenas 4 anos. Um tempo depois, Ethel pensa sobre sua situação atual. Já se passaram 3 anos desde que seu eu passado reencarnou neste corpo, e ele fez muitas pesquisas. O que ele aprendeu é que o mundo em que está agora é o mesmo em que viveu, mas 400 anos depois. Na manhã seguinte, um homem chega à casa de Ethel. A mãe de Ethel agradece pela visita, e ele diz para não se preocupar. Ethel nos explica que vive sozinho com a mãe, e o homem que chegou para dar dinheiro para as despesas é seu irmão, Frazier. Frazier se pergunta se Ethel está bem e fica surpreso ao vê-lo estudando um livro tão difícil. Ethel diz que acha os livros muito interessantes, então Frazier promete trazer alguns de presente na próxima vez. Frazier não acha que Ethel consiga entender o que os livros dizem, mas não tem dúvida de que ele vai dominá-los em breve. Frazier diz que o pai deles ficará muito feliz, e Ethel se pergunta quando finalmente conhecerá o pai. Ethel explica tristemente que nunca conheceu seu pai. Seu pai é o Duque Orcat, uma pessoa importante na magia do Reino de Azul. Ele é descendente do antigo Ethel, então Ethel tem curiosidade sobre como ele é. Infelizmente, a mãe de Ethel não tem aptidão mágica, então a esposa do Duque e suas amantes não gostam muito dela. Eles são uma família de magos e não entendem por que o Duque teria um filho com alguém sem aptidão mágica. Em outras palavras, a família do pai de Ethel não o reconhece como filho, e por isso ele nunca pôde conhecer o pai. Frazier se desculpa novamente e promete conversar com o pai sobre isso. Ethel explica que Frazier é o segundo filho da esposa do Duque Orcat. Ele tem pena de Ethel e sua mãe, então cuida deles, e é um homem muito gentil. Ethel então pensa que não importa o que aconteça ao seu redor. Ele não se importa enquanto puder estudar magia novamente. Ethel lembra empolgado que é descendente de um mago lendário. Ele diz que quando completar 15 anos, quer ir para a Academia de Magia na capital e estudar magia. Antes que ele termine, a mãe de Ethel o interrompe. Ela aponta que Ethel é igual a ela, pois não tem aptidão mágica. Ethel revela que nesta era, testes de aptidão mágica são normais. Então sua falta de aptidão já é conhecida por todos. A mãe de Ethel diz que está pensando em fazer com que ele aprenda esgrima e vá para a escola militar. Frazier acha que é uma ótima ideia e revela que se formou na escola militar como o melhor da turma. Ele admite que no começo escolheu isso porque era jovem e queria rebelar-se contra a família mágica. No entanto, no final, acha que foi a escolha certa. Espadachins mágicos são raros, então o exército cuida muito bem de você. Nesse momento, Frazier decide que, como tem tempo hoje, vai ver como Ethel se sai com a espada. A mãe de Ethel fica empolgada, então Frazier começa a treinar Ethel. Frazier fica impressionado e diz a Ethel para colocar mais força nos pulsos. As coisas estão indo bem. Então ele diz que Ethel tem muita aptidão para a esgrima. Ethel está completamente exausto, mas finalmente percebe algo. No começo, ele se perguntou por que Frazier estava apenas ensinando educação básica e ciências militares. No entanto, agora ele percebe que Frazier queria que ele fosse para a escola militar desde o início. Ethel percebe que Frazier provavelmente está preocupado com sua falta de aptidão mágica. Nesse momento, Ethel para o treinamento e diz a Frazier que, na verdade, quer ir para a Academia de Magia. Frazier tenta explicar que as pessoas são boas em algumas coisas e ruins em outras, mas Ethel diz que já sabe disso. Ele sabe que não tem aptidão mágica, mas ainda tem mana. Ele revela que pode até usar magia, então quer ir de qualquer jeito. No fundo, Ethel pensa em como se passaram 400 anos desde que esteve vivo. Ele tem certeza de que se conseguir chegar à Academia de Magia, encontrará uma pista para superar seus limites mágicos. Frazier entende, então decide fazer um acordo com Ethel. Ele diz que vai lançar o feitiço agora, e se Ethel conseguir replicá-lo, ele o recomendará pessoalmente para a Academia de Magia. Ethel fica radiante e agradece a Frazier.
No fundo, Fraser pede desculpas a Eftel, pois sabe que o que está fazendo é um pouco cruel. Ele espera que Eftel fracasse e se sente mal por isso. Só espera que isso ajude Eftel a ver a realidade e entender seus limites. Fraser diz a Eftel para prestar atenção e começa uma longa invocação. Ele fala várias palavras, faz várias poses e então libera o feitiço. Seu ataque corta uma árvore ao meio e ele fica completamente exausto. Fraser se orgulha de usar um feitiço de nível 2 e acha que deve ter parecido um milagre para Eftel, mas fica chocado quando Eftel se pergunta se foi só isso. Eftel está completamente desapontado e Fraser não acredita no que está ouvindo. Ele explica que usar magia desse nível requer muito esforço. Antes que possa terminar, Eftel libera o mesmo feitiço em um piscar de olhos. O vento do ataque surpreende Fraser, mas ele fica ainda mais chocado com o que vê. O ataque de Eftel removeu um enorme pedaço da floresta, e Fraser não acredita que uma criança de 7 anos conseguiu usar magia assim. O mais chocante é que ele fez isso instantaneamente, sem invocação. Só um sábio que treinou por décadas deveria conseguir fazer isso. Ele pergunta a Eftel o que ele fez, e Eftel rapidamente pede desculpas. Ele lembra que deveria apenas copiar o feitiço, mas acabou sendo mais próximo de um nível 4. Fraser fica em choque, pois nível 4 é magia ultra avançada. Isso confunde Eftel, pois ele sempre considerou o nível 4 como magia inferior. Fraser exige saber como Eftel pode usar magia tão avançada, e Eftel luta para encontrar uma resposta. Ele não pode revelar que foi reencarnado, então precisa pensar em outra coisa. Ele simplesmente diz que não consegue explicar o porquê. Ele só está adaptando o conhecimento e poder mágico que adquiriu em seus estudos para seu corpo e mente. Eftel então admite casualmente que, na verdade, pode fazer magia até o nível 10. Isso é demais para Fraser, pois nível 10 é tecnologia perdida e ele desmaia. Eftel tenta acordar o irmão, mas não adianta. Ele pensa em como nunca deixou ninguém nesta vida ver ele usar magia antes. No entanto, com base na reação de Fraser, ele percebe que algo está errado. Então se lembra de que, quando derrotou o dragão, todos chamaram sua magia de milagre e disseram que um deus o salvou. Eftel rapidamente percebe que algo não está certo nesta era. Enquanto Fraser se recupera, Eftel lê alguns livros sobre níveis mágicos. E finalmente tudo se encaixa. Ele não sabe o que aconteceu nos últimos 400 anos, mas parece que a cultura mágica declinou muito desde sua época. Isso explica por que Fraser desmaiou, então Eftel decide que deve pedir desculpas a ele. Nesse momento, Fraser acorda e ainda está em choque por uma criança de 7 anos lançar feitiços sem invocação. Eftel decide encobrir suas pistas e conta a Fraser uma história completamente diferente. Ele diz que Fraser usou um feitiço incrível para explodir uma árvore, e então parte dela o atingiu na cabeça e o nocauteou. Fraser acredita completamente na história e se convence de que foi isso que aconteceu. A partir desse momento, Eftel decide que vai estudar magia em segredo. Ele também decidiu acompanhar Fraser sobre ir para a escola militar, pelo menos por um tempo. Fraser continua a treinar Eftel com a espada e precisa lembrá-lo de manter os olhos no oponente. Eftel admite para si mesmo que não quer realmente ir para a escola militar. No entanto, ele pensa que sua habilidade indomável de sua vida passada pode ter distorcido sua personalidade, pois quanto mais vezes é derrotado, mais irritado ele fica. Isso o leva a pedir a Fraser por mais uma rodada repetidamente todos os dias. Fraser sempre fica feliz em atender, então o treinamento continua para sempre. Quando Eftel faz 10 anos, ele começa a querer se fortalecer com artes marciais. Além da magia, ele destrói um tronco caindo e percebe que usar uma espada é muito divertido. Ele acha que ser o melhor espadachim mágico seria um título legal. Nesse ponto, Fraser o ensina a lutar 3 vezes por semana. Então, Fraser anuncia que hoje farão algo diferente e terão uma aula especial. Ele revela que chamou um treinador especial para ensinar Eftel. Um homem enorme chega e se pergunta se Eftel é o garoto que Fraser falou. Fraser confirma que sim, e Eftel fica intimidado pelo tamanho do cara. Fraser o apresenta como Sr. Moria, o ex-comandante dos Cavaleiros do Reino de Azul. Eftel se apresenta, mas Moria apenas diz para ele atacá-lo quando estiver pronto. Ele até deixa Eftel atacar primeiro, então Fraser lhe deseja boa sorte.
Eftel ouviu claramente, mas não consegue encontrar nenhuma abertura. Ele percebe só de olhar para Moria que ele é incrivelmente forte. Moria fica impaciente porque Eftel está parado, então decide fazer o primeiro movimento. Eftel percebe que diante do poder de Moria, não é que ele não se mova, mas que não consegue se mover. Moria declara que está pronto e aparece imediatamente na frente de Eftel. Moria é tão rápido que Eftel nem consegue ver o movimento da espada, e lhe dizem que ele é lento demais para reagir. Moria se pergunta se é só isso que Eftel tem. Eftel usa um aprimoramento de habilidade física e Moria fica impressionado que ele consiga fazer isso na idade dele. Eftel desata uma série de ataques, e Moria diz que entende porque Frazier o recomendou. Eftel fica confuso, pois não sabia que estava sendo recomendado. Frazier explica que, ao ensinar Eftel, percebeu que havia uma leve quantidade de mana em sua mão sempre que ele segurava uma espada. Eftel não tem aptidão mágica, mas consegue controlar a mana dentro de seu corpo de forma surpreendentemente suave, quase como um verdadeiro mago ou sábio. Eftel pensa que isso faz sentido, pois ele realmente foi um sábio. Moria ri, pois não acredita que Eftel não consegue usar magia, mas controla sua mana como um mago. Para ele, é hilário, mas Eftel não gosta de ser zombado. Ele pensa em como poderia vencer facilmente se deixasse a magia fluir. No entanto, ele decide que não faria sentido vencer Moria assim. Neste momento, tudo o que ele quer é derrotá-lo em uma luta real. Eftel tenta atacar, mas a espada de Moria é pesada demais. Moria diz que ele falta habilidade e, mais que isso, falta altura e músculos. Ele diz que levará pelo menos mais 3 anos até que Eftel seja um adversário para ele. Eftel luta para conter o ataque de Moria, mas algo muda. Eftel se move muito rapidamente e consegue derrubar Moria. Frazier torce por ele, mas Eftel pensa em como seu corpo se moveu sozinho. Ele reconhece a técnica que usou e se lembra que aprendeu a fazer lançamentos em um mundo diferente. Ele nunca esperou que isso fosse útil, mas felizmente foi. Moria admite que uma derrota é uma derrota e declara que Eftel passou no teste. Eftel fica confuso sobre qual teste ele está falando. Então Frazier revela que esqueceu de mencionar algo importante. O Sr. Moria é na verdade o chefe da prestigiada Escola de Ciências Militares de Azul. Isso significa que, a partir dos 15 anos, Eftel será aluno de uma verdadeira escola militar, e Frazier diz que sua mãe ficará muito orgulhosa. Eftel fica mais surpreso a cada palavra, e Moria diz que quer deixar uma coisa bem clara. Ele diz que pode ter perdido a luta, mas venceu o duelo de espadas. Eftel não entende essa lógica, e se pergunta como isso aconteceu. Algum tempo depois, Frazier nota que vai chover e pergunta à mãe de Eftel onde ele está. Ela diz que Eftel está treinando com a espada e nunca volta, mesmo com mau tempo. Ela só espera que ele não se molhe e pegue um resfriado. Na chuva, Eftel está praticando magia e lança um feitiço de nível 10. O ataque que ele libera é devastador, mas Eftel é perfeccionista. Ele nota que ainda há um pequeno atraso quando chega ao nível 9 ou 10. Eftel pensa que dias chuvosos são ótimos para praticar magia sem ser notado. Nesse momento, Frazier corre até ele, preocupado com um raio que viu. Eftel disfarça e diz que está bem. Ele se repreende por quase assustar Frazier novamente. Frazier lembra que ele vai para a escola militar no próximo ano, então precisa se cuidar. No fundo, Eftel revela seu verdadeiro plano. Desde o exame de entrada, já está decidido que ele irá para a escola militar. Neste mundo, você se torna adulto aos 15 anos. E agora Eftel tem 14. No entanto, Eftel não tem intenção de ir para a escola militar. Com os testes de aptidão mágica por toda parte, ele sabe que será difícil seguir o caminho da magia da forma normal. Por isso, quando completar 15 anos, ele planeja sair de casa e chegar à academia de magia sozinho. No caminho de volta, Frazier anuncia que tem boas notícias. Ele revela que o pai deles, o Duque Orcat, finalmente vai conhecer Eftel. A mãe de Eftel fica radiante de alegria e diz que é tudo porque Frazier ensinou tanto sobre ciência militar e esgrima. Ela diz a Eftel que isso é incrível e que ele finalmente ficou forte o suficiente para ser reconhecido pelo pai. Ela fica muito emocionada, mas Eftel não sente o mesmo. No fundo, ele não vê muito sentido em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos. Até Frazier fica emocionado e começa a chorar de felicidade por Eftel.
A mãe de Eftel tem certeza de que o pai está vindo, porque Frasier cuidou dele todos os dias. Eftel decide acompanhar a situação para não deixar os dois tristes. Mais tarde, eles chegam à mansão do Duque Orkut e Eftel fica maravilhado com a beleza do lugar. Ele se lembra de que veio aqui por sua mãe e Frasier, mas está um pouco animado para conhecer seu próprio antepassado. Frasier então leva Eftel para conhecer o pai. Por algum motivo, todos na sala estão muito quietos. Eftel surpreende a todos ao se adiantar e se apresentar. Ele diz que sempre quis conhecer o pai e todos ficam atordoados. Infelizmente, o Duque imediatamente diz a Eftel para chamá-lo de Duque Orkut em vez de pai. Ele diz que nunca reconheceu Eftel e declara que ele traz vergonha para a família. Eftel fica chocado porque é assim que esse homem cumprimenta o filho pela primeira vez em 14 anos. Eftel simplesmente aceita e o chama de Duque Orkut. O Duque insulta Eitel, dizendo que ele é um descendente do Imperador Relâmpago, mas não tem aptidão mágica. Ele diz que Eitel é uma completa vergonha e que o Imperador Relâmpago deve estar chorando. Eitel pensa consigo mesmo que ele realmente está chorando porque finalmente conheceu seu descendente. E o cara acabou sendo um total idiota. Eitel não poderia estar mais decepcionado e só quer voltar para casa. O Duque então menciona que ouviu que Eitel recebeu um convite especial para a escola militar. Ele solta uma risada alta e diz que é uma ótima notícia. Por um momento, Eftel se pergunta se talvez seu pai esteja feliz em vê-lo afinal, e que talvez ele não seja tão ruim. Essa esperança é rapidamente destruída quando o Duque revela seu verdadeiro motivo para estar tão feliz. Ele só está rindo porque agora não precisa mais pagar pela comida de Eftel. Como Eftel vai por convite, ele recebe todas as refeições e hospedagem de graça, e ainda ganhará uma bolsa a partir do 3º ano. Isso significa que o Duque não vai gastar nada com ele. Para o Duque, tudo bem, desde que Eftel não traga vergonha para a família. Eftel retira tudo o que disse e decide que esse cara é um lixo. Ele se pergunta se o Duque realmente os chamou até aqui só para dizer isso. Nesse momento, o Duque chama outro filho, chamado Yohaim. Ele diz a Yohaim que, mesmo tendo tido Eftel por impulso, as pessoas ainda vão achar que ele faz parte da família. Ele quer que Yohaim veja se Eftel é forte o suficiente para não passar vergonha na escola militar. Yohaim entende que seu pai quer que ele ensine uma lição ao garoto, e aceita a tarefa feliz. Esse cara ri como um psicopata, e Frasier fica alarmado. Eftel fica muito sério, pois agora está claro para ele o que essa reunião significava. Todos vão para fora para que Yohaim teste a força de Eftel. Frasier avisa que Eftel pode não gostar, mas ele é muito habilidoso. Ele tirou notas altas em esgrima na escola e é muito perigoso. Mesmo sendo apenas uma luta simulada, Frasier diz a Eftel para se render se precisar. Eftel concorda, mas em sua mente já acha tudo isso irritante. Yohaim provoca nosso herói enquanto a luta está prestes a começar, dizendo que essa é a última chance de Eftel fugir. Yohaim é pego de surpresa quando Eftel diz que não vai embora. Yohaim então dá uma espada a Eftel, que é muito mais pesada que as armas de treino normais. Ele explica que é uma espada de madeira dura, e eles normalmente não as usam. Diz que um golpe forte com essa espada pode quebrar ossos ou até mesmo afundar um crânio. Yohaim tem certeza de que Eftel sabe o que isso significa, mas ele na verdade não sabe. Yohaim explica que, como o filho mais velho da verdadeira família, ele vai ensinar a Eftel e a sua mãe tola uma verdadeira lição. Eftel fica obviamente chateado com isso, e Yohaim só piora a situação. Ele diz que ninguém na família gosta deles e que a mãe de Eftel implorou ao pai para dar à luz a Eftel. Nenhum deles tem aptidão mágica e trazem vergonha para toda a família. Yohaim gostaria de acabar com a vida da mãe de Eftel, mas terá que se contentar em matar Eftel. Ele permite que Eftel ataque primeiro, mas nosso herói fica paralisado. Yohaim se pergunta se ele está chorando, mas Eftel está furioso. Ele está incrivelmente decepcionado porque seus descendentes são o pior tipo de pessoas. Yohaim insulta a mãe de Eftel mais uma vez de forma repugnante, e Eftel já teve o suficiente. Eftel sobrecarrega seu oponente instantaneamente com seus golpes, e Yohaim mal consegue bloquear os ataques. Eftel está realmente decepcionado agora, e se pergunta se Yohaim sabe usar uma espada. Yohaim eventualmente comemora ao bloquear um golpe forte, mas Eftel não terminou.
Eftel usa aprimoramento físico e adiciona muita pressão ao seu ataque. Yohaim fica horrorizado e se pergunta se realmente é o mesmo garoto de antes. Ele não tem esperança de se defender desse ataque, e todos ficam atônitos quando Eftel o derruba. Eftel o derrota tão mal que Yohaim acaba indefeso no chão. A batalha termina, mas Eftel se importa mais em passar uma mensagem e diz a Yohaim que só vai dizer isso uma vez. Se Yohaim insultar sua mãe novamente, ele acabará com sua vida. Eftel muda seu tom depois de deixar Yohaim inconsciente e diz à mãe que é hora de ir para casa. Até sua mãe se pergunta se realmente é o mesmo Eftel que ela conhece, e Eftel a assegura que sim. Quanto ao pai, Eftel se lembra de agradecê-lo pelo convite. O Duque está apavorado agora, então só deseja boa sorte a Eftel na escola militar no próximo ano. Depois de algum tempo, Eftel pensa em como achou que o lado do Duque Orkut se vingaria de alguma forma. Já se passaram 2 semanas e nada aconteceu, então Eftel e sua mãe desfrutam de sua vida pacífica. Nesse momento, Frasier chega de repente à casa deles carregando um bebê. Eftel se pergunta o que está acontecendo, e um olhar para o passado revela o que ocorreu. No castelo, Frasier anunciou à guarda real que os Cavaleiros Sagrados e o Exército Azul estavam partindo para a batalha. Isso significava que, enquanto estivessem fora, caberia a eles defender a capital. A situação estava tão perigosa que Frasier disse que teriam que trazer crianças da escola militar para proteger a cidade. Frasier explicou ao seu braço direito que a facção do ministro planejava assassinar o príncipe enquanto suas forças principais estivessem ausentes. Foi então que um guarda o informou urgentemente que bárbaros estavam atacando a capital. Eles estavam sem tempo, então Frasier disse que precisavam levar o príncipe para um lugar seguro. Frasier agora explica a Eftel que tudo aconteceu tão de repente e a casa de Eftel era o único lugar seguro que ele conseguia pensar. Eftel rapidamente entende a situação política por trás dessa perigosa crise de sucessão real. O segundo filho do rei anterior era mais talentoso que o primeiro, então ele se tornou o rei atual. Enquanto isso, o filho mais velho se tornou ministro da coroa. O segundo filho não tinha herdeiros homens, então o mais velho assumiu que seu filho herdaria o trono. Infelizmente para ele, o segundo filho, que é o rei atual, teve um filho, e isso mudou tudo. O filho do rei seria, claro, o herdeiro do trono, o que deixou o ministro muito incomodado. Agora, a facção do ministro quer acabar com a vida do bebê príncipe para que ele possa ser removido da sucessão. Ethel só consegue se perguntar como os bárbaros entraram na capital quando suas defesas já estavam fortalecidas. Frasier admite que acredita que seu pai está por trás disso. Se o trono mudar de mãos, o Duque Orcat será o que mais se beneficiará em termos de status e poder. É difícil saber em quem podem confiar. Então Eftel se pergunta o que acontecerá agora. Frasier diz que, como não podem voltar à capital, terão que cruzar a fronteira para levar o príncipe para a segurança com seu exército principal. Frasier se prepara para sair, mas Eftel choca a todos ao aparecer na porta completamente equipado. Ele exige que o deixem ir junto, e sua mãe fica preocupada. O braço direito de Frasier, chamado Moria, fica contente porque quanto mais ajuda tiverem, melhor. Eftel se lembra de como Azul apoiou os heróis contra o Rei Demônio em sua vida passada. Por causa dessa dívida, ele se sente responsável por proteger este país de traidores. Acima de tudo, ele se recusa a deixar seu pai e seus homens escaparem depois de tudo isso. Eftel parte nessa jornada e pede desculpas à mãe por preocupá-la. Eventualmente, o grupo segue pela Floresta Nil em direção à fronteira. No entanto, Eftel percebe que a floresta está estranhamente silenciosa e não há animais em lugar nenhum. Nesse momento, eles ouvem um som estrondoso e Frasier não sabe o que está acontecendo. Tudo o que ele sabe é que ficar ali seria uma loucura, então eles se apressam em direção à saída da floresta. Eles correm o mais rápido que podem até que a borda da floresta esteja à vista. Infelizmente, assim que chegam à borda, Frasier tem que dizer aos outros para pararem. Os caras ficam horrorizados ao ver uma armadilha massiva esperando por eles. Isso é a coisa mais aterrorizante que Frasier já viu, pois a divisão pessoal de magos do Duque Orkut está bloqueando o caminho à frente. Esse exército é enorme, e até o Duque Orcat está aqui. É claro que nossos heróis não podem avançar,
Então Morio se pergunta se deveriam voltar. Infelizmente, Eftel aponta que o caminho atrás deles está coberto de chamas. Fraser percebe que o som que ouviram antes era o inimigo incendiando a floresta. O objetivo deles era expulsá-los. Então Moria se pergunta se realmente conseguirão levar o príncipe para a segurança. As coisas estão muito ruins porque há um fogo atrás deles, e toda a divisão de magos à sua frente. Eles não têm para onde correr, então Fraser diz que tentará falar com seu pai. Moria sabe que isso só significará sua morte, mas Fraser diz que não tem outra escolha. Fraser sai da floresta e diz a todos que está desarmado. Ele quer que Orcat pare para resolver isso com diálogo. Johain pergunta o que seu pai pretende, e o Duque diz que vai falar com Fraser. Fraser fica aliviado ao ver que seu pai está disposto a conversar e corre até ele. Ele acredita que seu pai entende o que ele quer dizer e fica muito feliz. Orcat diz que entende, mas Fraser logo descobre que não é isso que ele quer dizer. Orcat coloca uma arma no peito de Fraser e diz que o que realmente entende é que Fraser está em seu caminho. Fraser fica horrorizado e seu pai ativa a arma. Ele grita de dor enquanto o ataque o domina, e Eftel não consegue acreditar que Orcat o enganou. Fraser desaba, e Orcat ri como um maníaco. Ele declara que é hora de queimar tudo, e seus magos começam um ritual. Moria não acredita no que vê, pois esse ritual é o feitiço mais poderoso com o nome de um dos 4 imperadores lendários. É um feitiço de nível 6, chamado Eftel, e requer um exército de magos para ativá-lo. Moria precisa impedir Eftel de resgatar Fraser, pois é muito perigoso. O feitiço é lançado e tudo ao redor é coberto em chamas. Orcat não poderia estar mais satisfeito, mas nosso herói observa em terror, só conseguindo dizer o nome de Fraser. Fraser só estava tentando proteger um bebê, então Eftel não entende por que sua vida teve que acabar assim. Uma raiva que Eftel nunca sentiu antes cresce dentro dele, e ele declara que o Duque vai se arrepender do que fez. Moria se pergunta se Eftel está bem, pois há algo diferente nele. Eftel tem uma raiva aterrorizante em seus olhos, e anuncia que vai ensinar ao inimigo o que é magia de verdade. Moria tenta impedir Eftel de ir para o perigo, mas é tarde demais. Eftel avança e usa um feitiço de nível 9, chamado Coceidos. Moria não acredita no que vê quando esse feitiço congela toda a floresta num piscar de olhos. Até o exército de magos fica atordoado enquanto o gelo se aproxima rapidamente deles. Johain chama isso de um feitiço de poder incomensurável e não entende o que está acontecendo. Orcat observa o campo de gelo congelado e Eftel continua sua aproximação. Eftel pensa em como, nesta versão do mundo, uma magia tão poderosa foi esquecida. Seus inimigos diante dele provavelmente nunca ouviram falar de alguém lançando um feitiço assim. Eitel também admite que magia da água não é nem sua especialidade. É por isso que ele está decepcionado que esse enorme exército de magos não conseguiu detê-la. Ele está chateado porque achou que teria ensinado a seus filhos como usar magia e como lutar. Quanto a Orcat, ele só agora percebe que Eftel veio com Fraser. Então diz a seus magos para mostrar ao inimigo o terror de uma divisão mágica. Os magos usam um feitiço de nível 5 chamado Flecha Explosiva e lançam um ataque total. Flechas de fogo cobrem o céu e caem sobre Eftel. Orcat não poderia estar mais satisfeito enquanto explosões preenchem todo o campo. Ele celebra sua vitória, mas todos ficam horrorizados ao ver que Eftel ainda está de pé. Ele tem um monte de círculos mágicos à sua frente e não acredita que acharam que aquele ataque seria suficiente para derrubá-lo. Eles podem perder a cabeça porque não conseguem entender como Eftel sobreviveu ao impacto direto. Eftel explica que existe um círculo de defesa mágica sempre ativo. Orcat já teve o suficiente, então diz a sua divisão mágica para atacar Eftel com seu ataque mais forte. Eles preparam seu ataque de nível 6 chamado Eftel e usam seu foco explosivo. Este é um ataque de relâmpago, e está sendo usado com toda a força. Enquanto o ataque se aproxima, Eftel diz que é um insulto usar seu nome para algo assim. Eftel imediatamente usa seu feitiço de nível 7 chamado Guarda Mágica Extra, e bloqueia facilmente o ataque mais poderoso deles. Os magos ficam sem palavras porque Eftel negou um feitiço mágico lendário sem muito esforço. Eles o chamam de monstro, e Eftel diz que eles são realmente patéticos. Eftel então demonstra sua velocidade insana ao avançar contra o exército de magos. Ele os corta em pedaços
e pensa em como está feliz por Freya ter treinado ele. Eftel decide que vai praticar o poder da magia em sua espada. Ele usa um feitiço de nível 2 chamado Bomba Madura e sua espada fica coberta de magia. Um mago tenta reagir, mas Eftel o transforma em cinzas com o ataque da espada mágica. Os outros magos tentam correr por suas vidas, mas Eftel lembra que nunca devem virar as costas para o inimigo. Ele determina que precisa ensinar uma última lição antes que suas vidas terminem. Aftel usa outro feitiço, e os magos ficam aterrorizados ao ver o céu coberto de nuvens. Aftel está controlando o clima, o que significa que ele usa o poder divino da magia perdida. Aftel os chama de tolos porque não são apenas nuvens. Ele diz que sua magia não é terrível como a deles, que só controla a eletricidade estática. Aftel declara que o que ele controla é o próprio relâmpago. Ele então mostra aos magos como é um verdadeiro feitiço de Eitel ao usar a versão de nível 10. Os magos ficam horrorizados ao ouvir ele dizer nível 10, e o ataque ilumina todo o céu. O ataque massivo finalmente chega ao fim, e os únicos inimigos restantes são Orcat e Yohaim. Eles estão sendo protegidos pela barreira de Eftel e se perguntam se estão seguros agora. Eftel chega, e Yohaim está furioso. Ele diz que não vai ficar impune por atacar os magos do Duque, mas Eftel o coloca para dormir. Orcat está furioso, mas Eftel o silencia. Ele aponta que Orcat tentou assassinar o príncipe herdeiro. Ele diz que o conspirador não pode convenientemente morrer junto com seus homens sem receber uma punição adequada. Orcat tenta dizer a Eftel que será considerado um traidor se ele o atacar. Eftel simplesmente o nocauteia e envia uma mensagem final. Ele declara que não mostrará misericórdia ao tipo de bastardo que mata seu próprio filho. Depois, Eftel explica que o golpe falhou. Orcat e Yohaim foram executados publicamente. Um tempo depois, vemos que Fraser conseguiu sobreviver de alguma forma. Acontece que um colar de família precioso foi o que salvou sua vida. Eftel reconhece o colar chamado Guarda de Oberon, um item de sua vida anterior. Isso significa que o antigo tesouro do Imperador Relâmpago salvou Fraser 400 anos depois. Aftel está apenas feliz que Fraser está bem, então vai abraçá-lo. Aftel então nos explica que, como Fraser arriscou sua vida protegendo o príncipe, a família pôde manter seu título. Também, após a execução de Orcat, Fraser se tornou o novo chefe da casa. Mais tarde, Aftel finalmente mostra a Fraser e Moria mais de sua verdadeira força. Ele usa um feitiço de nível 7 chamado Flare Maligna e combina com a erva caótica de nível 7. O dano é imenso, e os caras não conseguem acreditar que Eftel usou 2 feitiços de nível 7 seguidos. Fraser se pergunta se este é o verdadeiro poder de Eftel, e Eftel pede desculpas por escondê-lo. Ele hesita em explicar seu motivo para ser tão secreto, mas Moria diz que ele não precisa explicar. Com tanto poder, Moria tem certeza de que Eftel tem alguns segredos. Eftel pensa em como eles não têm ideia, e não há como ele contar que foi reencarnado. Quanto ao seu imenso poder, ele diz que isso permanecerá em segredo. Eles também concordam que seria melhor para Eftel não usar esse poder insano na presença de outros. Isso porque o mundo inteiro mergulharia em caos se alguém visse. Fraser então se pergunta, o que Eftel fará a seguir após tudo o que aconteceu? Eftel simplesmente diz que ainda quer ir para a escola de magia e se tornar mais forte. Moria fica chocada porque Eftel já tem mais poder do que alguém precisa. Eftel explica que quer ficar ainda mais forte em um lugar adequado. Fraser se impressiona com a determinação do herói, e Moria declara que vai ajudar Eftel a treinar até ele partir. Ele aponta que ser habilidoso com a espada é sempre bom, e Eftel concorda. O herói pensa em como está dando mais um grande passo para dominar a magia. Um tempo depois, Eftel faz 15 anos e se prepara para deixar sua casa. Sua mãe diz que agora ele é um adulto e pode escolher seu próprio caminho. Ela também se certifica de lembrá-lo que sempre será bem-vindo em casa. Ela começa a chorar descontroladamente e corre para abraçar o herói. Eftel agradece à mãe por tê-lo criado nos últimos 15 anos. Moria também começa a chorar, mas jura que só tem sujeira nos olhos. Todos acenam de despedida ao herói, e Fraser diz para ele não esquecer de praticar com a espada. Afel se curva respeitosamente e agradece por tudo que fizeram. Ele promete a si mesmo que desta vez superará os limites de seu talento. Ele se recusa a parar até alcançar os níveis mais altos da magia.
Algum tempo depois, Eftel para em uma casa de chá durante sua viagem para a escola. Dentro, ele nota um mago arrogante chamado Edwards, falando de forma desdenhosa com um professor rural. O professor está incrivelmente grato por ter Edwards ali, pois ele é um mago famoso conhecido como a Chama Louca. Esse lugar é bem no interior, então nunca vem alguém como ele. O professor só espera que Edwards ensine aos alunos o que é a verdadeira magia. Infelizmente, Edwards é um completo idiota e diz ao professor para não falar com ele sem permissão. Ele espera que o professor entenda a diferença de valor entre um segundo de sua vida e o de todos os outros. O professor se desculpa profusamente, mas Eftel só consegue pensar em como Edwards é um idiota egocêntrico. Para deixar seu ponto ainda mais claro, Edwards lembra o professor que, mesmo tendo apenas 20 anos, já se tornou um aventureiro de rank A. Isso chama a atenção de Eftel, pois é uma grande conquista. Edwards continua insultando o professor ao apontar que ele tem 50 anos e ainda é apenas um rank C. Ele diz que o máximo que o professor serve é para ensinar crianças a usar magia no meio do nada. Ele o chama de lixo por ousar falar com ele enquanto estava lendo. O professor se desculpa novamente porque precisa dizer algo a Edwards. Ele explica que seus alunos prepararam um banquete para receber Edwards e gostariam que ele viesse. Infelizmente, Edwards recusa de forma rude. Ele explica que hoje é uma noite especial para ele e para a garota demônio ao seu lado. Ele mostra o selo de escravo que está na garota e diz que hoje é quando ele será fixado em seu corpo para sempre. A forma como esses selos funcionam é que, se a trama se desenvolver antes do selo ser fixado, pode arruinar o feitiço. Aftel fica enojado porque Edwards comprou essa garota por apenas um motivo, e agora o tempo que ele não poderia desenvolver a trama com ela acabou. Aftel está tão enojado que quase vomita. Ele não consegue deixar de pensar em como Merlin teria acabado da mesma forma se não a tivesse acolhido. Jess e um aldeão avisam urgentemente que um orc gigante apareceu. Afthal corre para o local e se pergunta o que deve fazer. Todos entram em pânico porque nenhum aventureiro aqui no interior poderia lidar com uma besta tão poderosa. O professor diz a todos para se acalmarem porque Edwards da Chama Louca está aqui. Ele explica que Edwards é um aventureiro de classe A, então todos dizem que estão salvos. Edwards diz que um orc gigante é um monstro de classe B alta. No entanto, para um classe A como ele, essa besta patética não é nada a temer. Todos o admiram, e Eftel pensa em como, mesmo 400 anos no futuro, aventureiros de rank ainda são idolatrados. Edwards chama a besta e diz que vai mostrar o que é magia de verdade. Ele explica que isso não é algo que se vê no campo. E todos ficam animados. Edwards começa sua invocação e usa um clarão sagrado de nível 4. O ataque atinge a besta e todos comemoram. Edwards declara que o feitiço imbatível de nível 4 é sua magia mais poderosa. Ele diz que isso não é algo que se vê de graça, e todos o admiram ainda mais. Infelizmente para ele, Eftel percebe que algo está errado ao ouvir o nível 4. Nesse momento, por algum motivo, todos os vilarejos ficam aterrorizados. Edward se pergunta o que está acontecendo e se vira para ver que o orc está totalmente ileso. Ele fica horrorizado porque seu feitiço mais poderoso não fez nada. O orc se aproxima e ele percebe algo aterrador. Acontece que essa besta é o tipo mais poderoso de orc, chamado Berserker. Edwards pensa em como um feitiço de nível 4 poderia vencer um orc gigante, mas não um Berserker. Ele sabe que não há como derrotar essa criatura, então corre para salvar sua vida. Os vilarejos se perguntam o que ele está fazendo, mas ele apenas passa correndo. Ele começa outro feitiço, e todos ficam aliviados ao ver que ele ainda está lutando. Infelizmente, não é nada disso. Edwards realmente cria uma barreira para se separar do orc, mas aprisiona todos os vilarejos dentro. Eles não conseguem sair e se perguntam: o que Edwards está fazendo? O malvado Edwards explica que está usando-os como isca, pois alguém tão valioso quanto ele não pode perder a vida aqui. Os vilarejos imploram para que ele os liberte, mas Edwards diz para servirem de isca para que ele possa escapar. Os vilarejos gritam porque não querem que suas vidas terminem enquanto o orc se aproxima. Eles começam a perder a esperança, mas Eftel usa um feitiço de nível 6. É chamado Dispersão Serafim e destrói a barreira. Os vilarejos correm para a segurança e Edwards não consegue entender o que acabou de acontecer.
Ele vê Eftel e não acredita que esse cara destruiu sua barreira. O professor até aponta que Eftel usou magia sem uma invocação. Eftel percebe que pode ter ido longe demais porque não quer se destacar. Ele também não pode ignorar isso, então se pergunta o que deve fazer. Enquanto a besta se aproxima, Eftel tem uma ideia. Ele usará um feitiço de nível 3 para camuflagem, e depois seguirá com o nível 9. Assim, todos pensarão que ele usou apenas o nível 3. É o plano perfeito, e ele tem certeza de que ninguém notará. A besta está apressada para brigar, então Eftel usa seu ataque de fogo de nível 3. Os vilarejos não conseguem acreditar em seus olhos, pois um garoto tão jovem já consegue usar magia de nível 3. Eftel vê que todos estão focados no feitiço de nível 3, então pode seguir com o nível 9. Nosso herói fica atordoado quando o feitiço de nível 3 é suficiente para derrotar a besta. A vida de Georg chega ao fim, e todos ficam maravilhados. Edward está atordoado porque não entende por que seu feitiço de nível 4 não funcionou, mas o nível 3 de Eftel funcionou. O professor explica que, ao contrário do feitiço de Edward, Eftel forjou e refinou sua magia corretamente. Foi a técnica de Eftel que deu ao seu feitiço o poder de um nível 5. A mente do professor fica em choque, pois deveria ser impossível para alguém tão jovem fazer algo assim. Eftel nem percebeu isso porque não era algo tão impressionante em sua vida passada. Forjar e refinar magia era apenas o básico que qualquer mago poderia fazer. Eftel fica desapontado, porque Edwards é de rank A, mas nem se preocupou com o básico. Olhando agora, Eftel acha que um feitiço de nível 1 teria resolvido. Ele percebe que todos estão admirando ele, e percebe que se destacou mais do que queria. Eftel tenta dizer que teve sorte, mas os aldeões se distraem. Eles dizem que o orc tem um bom cheiro, e Eftel não consegue acreditar que é comestível. Ele se esgueira e assume que os aldeões veem o feitiço como um nível 3 normal. Ele faz sua fuga, mas surpreende Edwards quando o chama. Ele diz a um idiota que deveria mostrar mais respeito aos mais velhos. Eftel aponta que o professor entende de magia muito melhor que Edwards. O professor fica incrivelmente grato, e Eftel diz que tem mais uma coisa a dizer. Ele aponta que o que Edwards fez com sua barreira é tentativa de homicídio. Graças a ele, foi apenas uma tentativa, mas ainda é um crime sério. Eftel declara que criminosos não têm o direito de possuir pessoas. Então Edwards deve libertar a garota e se entregar. A garota fica atordoada, e Edwards só pode concordar em fazer o que ele diz. Nosso herói se despede, e a garota o admira. Enquanto Eftel continua sua jornada, percebe que a garota o está seguindo. Ele se pergunta por quanto tempo ela planeja fazer isso, mas ela está nervosa demais para responder. Ela mal consegue falar, mas revela que queria pedir sua ajuda. Ela diz que quer que Eftel seja seu mestre, e Eftel não sabe como responder. A garota explica que desse jeito será presa como uma fugitiva. Eftel sabe que ela está certa, pois o selo não pode ser removido facilmente mesmo sem um mestre. Além disso, um servo vinculado cujo laço com o mestre foi quebrado é livre para qualquer um. Se algum estranho a forçar a fazer um contrato, não se sabe o que pode acontecer com ela. A garota aponta que Eftel parece uma boa pessoa e é definitivamente 1000 vezes melhor que Edwards. Não dá para negar, mas ele se pergunta como uma demônio como ela acabou assim. Ela explica que os humanos forçaram seu clã à servidão desde que os derrotaram em uma guerra há muito tempo. Eftel pensa em como isso é muito cruel, mas é assim que o mundo funciona. A garota então explica que, embora não pareça, ela é uma descendente da realeza demoníaca. Ela também é uma parente distante da diretora de uma famosa academia de magia. Ela revela que o nome de sua parente é Merlin, e nosso herói fica atordoado. A garota continua sua explicação, mas Eftel não consegue parar de pensar no nome de Merlin. Ele se pergunta se ela está realmente falando da Merlin que foi aprendiz de Eftel, um dos 4 imperadores. A garota confirma que essa Merlin foi criada pelo lendário sábio. Ela explica que Merlin é a maga demoníaca mais forte, e Eftel está em choque. Ele se lembra da jovem Merlin que criou desde que era um bebê. Ele se sente incrivelmente orgulhoso porque, 400 anos depois, Merlin se destacou e se tornou diretora de uma academia de magia. Isso realmente o faz perceber que se passaram 400 anos. A garota ouve, mas Eftel apenas pensa em como os demônios realmente vivem muito tempo. Nosso herói então declara que essa notícia decide tudo. Ele concorda com o pedido da garota,
e ela agradece profusamente. Ele se pergunta qual é o nome da garota, então ela se apresenta como Anastasia. Eventualmente, eles chegam a uma cidade, e Anastasia se pergunta o que estão fazendo ali. Aftel explica que estão aqui para o exame de admissão da Academia de Magia que será realizado amanhã. Anastasia não consegue acreditar que ele vai como aluno, pois já é tão forte. Eles vão comer em algum lugar, mas Anastasia teme que este lugar seja caro. Ethel diz para ela não se preocupar com os preços, pois é preciso comer bem antes de um grande evento. Eles entram no lugar chique, mas todos dentro olham feio para Anastasia. Até se perguntam o que uma garotinha está fazendo em um restaurante de luxo. Ethel diz para Anastasia comer à vontade, mas fica chocado ao vê-la sentada no chão. Ele se pergunta o que ela está fazendo, mas ela apenas aponta que é aqui que ela senta. Ethel diz para ela sentar na cadeira, e ela não acredita que alguém como ela pode sentar à mesa. Ela explica que servos amarrados devem se ajoelhar ao lado de seus mestres. Ethel declara que não se importa com o que devem fazer, mas ela não acredita que é digna. Ethel se pergunta quão acostumada ela está a ser assim, então ele apenas diz que é uma ordem. Anastasia se senta e não acredita como é confortável. Jess, então o garçom os interrompe e explica que este restaurante proíbe pessoas como Anastasia de usar as cadeiras. Além disso, é um restaurante de luxo que atende estritamente a alta classe. Este não é um lugar para a classe baixa. Então ele se pergunta se Ethel tem dinheiro para pagar a refeição. Anastasia acha que deveriam ir a outro lugar, mas Ethel diz para ela não se preocupar. Nosso herói tira alguns objetos brilhantes e se pergunta se isso é suficiente. O garçom quase surta porque essas coisas se chamam gotas de dragão. Uma única dessa tamanho vale mais de 500 moedas de ouro. Ethel revela que tem muito mais, só por precaução, e o garçom fica ainda mais em choque. Ele percebe seu erro e pede desculpas a Ethel. Ethel diz que ele pode ficar com o troco, desde que traga a melhor comida. O garçom esquece tudo o que disse antes e apenas manda a equipe levar o convidado de honra para a sala VIP. Ethel pensa em como foi sua mãe, que lhe deu todo esse dinheiro para a viagem. Claro, é o dinheiro do pai dele, então Ethel não se importa em usá-lo. Nossos heróis são apresentados a um enorme banquete, mas Ethel se pergunta o que está incomodando Anastasia. Ela explica que nunca foi tratada assim antes, e se pergunta se alguém como ela pode realmente comer assim. Ethel aponta que eles vão passar um tempo juntos, então ela deve considerar isso como sua forma de dizer que está feliz por tê-la por perto. Anastasia fica atordoada porque nunca ouviu isso antes. Ethel então diz que tem certeza de que ela sofreu muito, então quer que ela se lembre de algo. Se ele algum dia a maltratar acidentalmente, ele quer que ela saiba que pode ficar brava. Anastasia não consegue entender isso, então Ethel percebe algo. Ela não teve direitos por muito tempo, então provavelmente esqueceu o que significa ficar brava. Ele simplesmente explica que quando algo a incomoda, é ok dizer isso. Anastasia não acredita no que está ouvindo, mas concorda em fazer isso. Enquanto desfrutam da refeição, Ethel diz que deveriam praticar. Ele diz para Anastasia ficar brava com ele, e ela faz o possível para tentar. No dia seguinte, eles chegam à Academia de Magia da Velha. Ethel se prepara para se registrar, mas primeiro Anastasia agradece por comprar roupas novas para ela. Enquanto avançam, Anastasia nota que há muitas pessoas aqui. Ethel diz que é esperado, pois as academias de magia são muito difíceis de entrar. Isso porque, se você se formar em uma, nunca terá problemas para encontrar um emprego. Ele diz que qualquer um pode fazer o exame, então acha que Anastasia deve fazê-lo. Se tudo correr bem, ela pode conseguir um emprego mais tarde. Anastasia se pergunta se realmente pode fazer isso, e Ethel tem certeza de que ela vai se sair bem. Ele pensa em como ela tem muito mais talento mágico do que a maioria dos humanos. Ele pode ver seu potencial com seus próprios olhos, e além disso, ela é parente de Merlin. Nossos heróis então vão para outra área com vários outros candidatos. Um cara anuncia que agora vão começar a primeira fase do exame. Ele revela que será uma batalha real, e nosso herói está animado. O supervisor do exame se chama Franz, e ele anuncia que agora vão começar a primeira rodada com a batalha real. Os participantes lutarão até que apenas 5 permaneçam de pé. Eles podem usar magia, armas ou qualquer método que quiserem para derrubar os rivais. Franz pede para todos entrarem em um círculo e pensa em quanto ama esse trabalho. Ele é um aventureiro de rank B,
e assistir a um monte de pessoas lutando é o trabalho mais fácil do mundo. Mas ele faz isso há anos e nunca vê ninguém impressionante. Ele nota que 2 participantes foram cercados logo de cara, e vemos que são Eftel e Anastasia. Franz esperava isso, pois é comum em batalhas reais derrubar os mais fracos primeiro. No entanto, ele fica chocado quando um participante é lançado a quilômetros de altura. Corpos voam por toda parte enquanto 9 pessoas são desqualificadas instantaneamente. E Franz só consegue se perguntar o que está acontecendo. Ele percebe que Eftel fortaleceu as pernas e chutou um monte de pessoas para fora. Agora está claro para ele que Eftel pode usar algum tipo de aprimoramento físico. No entanto, ele pensa que isso ainda não será fácil. Outra coisa nas batalhas reais é que todos se unem para derrotar os mais fortes. É exatamente isso que acontece com Eftel, quando o grupo o ataca de uma vez. Anastasia usa o feitiço Beijo da Sylph de nível 3 e vem em sua defesa. Franz fica atônito porque 16 pessoas foram derrubadas num piscar de olhos. Mais 16 ocupam seus lugares. E a batalha real continua. Todos se perguntam o que está acontecendo, pois aquele feitiço que Anastasia acabou de usar não é algo que um aluno de exame deveria conseguir fazer. Anastasia entra em pânico e se pergunta se foi longe demais. Eftel diz que está tudo bem e, como ele pensou, ela realmente tem talento. No entanto, ele se pergunta se ela não consegue lançar feitiços sem uma invocação. Franz dá uma boa risada ao perceber que nossa heroína nem sabe o básico da magia. Anastasia diz a Eftel que todos precisam de uma invocação para lançar um feitiço. Eftel diz que isso não é verdade e afirma que é uma perda de tempo. Invocações tornam impossível lançar vários feitiços ao mesmo tempo, e ele faz uma demonstração sem invocações. Franz perde a cabeça porque Eftel acabou de usar 4 feitiços de nível 4 simultaneamente. Os outros participantes também ficam chocados, mas é tarde demais para eles. Eftel ativa os feitiços e todos são lançados para fora do círculo. Anastasia e Franz ficam atônitos, porque Eftel acabou de eliminar todo mundo. Mais de 580 participantes foram desqualificados por Eftel, então Franz só pode dizer a nossos heróis que eles passaram no primeiro teste. O próximo teste é um exame escrito, e vemos que nossos heróis estão se esforçando. Eftel pensa em como dominou o estudo da magia em sua vida passada. Então as perguntas são fáceis. No entanto, ele não pode deixar de notar que são muitas. Quando termina, Anastasia se pergunta como Eftel se saiu. Ele admite que havia um monte de problemas, mas conseguiu resolver todos antes do tempo acabar. Anastasia fica chocada ao ouvir que ele respondeu a todos, mas Eftel achava que precisava responder todos para passar. Anastasia revela que eles só deveriam responder as perguntas relacionadas ao seu melhor campo. Eftel não fazia ideia, então todos os professores ficam atônitos quando sua pontuação é 958. Os professores se reúnem porque nunca ouviram de uma pontuação tão alta. Nunca aconteceu na história da academia. E o diretor até se pergunta quem é esse garoto. Um professor explica que Eftel é o candidato número 5, and 88. Estranhamente, ele tem o mesmo nome que o famoso Imperador Relâmpago. O diretor diz que Eftel tem pais ousados por nomeá-lo igual a um dos 4 imperadores lendários. É praticamente uma blasfêmia, mas não podem negar que agora tem um aluno incrível. O diretor suspeita que Eftel deve estar trapaceando, mas Franz chega para contar o que aconteceu no primeiro teste. Os professores ficam ainda mais surpresos ao saber que Eftel usou ativações paralelas em um feitiço de nível 4. Eles apontam que a maioria das pessoas não consegue usar um feitiço de nível 4 até a pós-graduação. Quanto à ativação paralela, não há um único membro do corpo docente que consiga fazer isso. Franz observa que, dada a habilidade de Eftel, sua pontuação no segundo exame foi provavelmente justa. O diretor começa a tremer ao se perguntar se Eftel é realmente a segunda vinda do Imperador Relâmpago. Depois, todos os alunos se reúnem para ver se passaram e onde foram colocados. Anastasia comemora porque entrou na turma especial e abraça Eftel. Ela fica envergonhada ao notar que todos estão olhando, e nosso herói simplesmente a parabeniza. Ele aponta que agora ela poderá viver a vida de uma estudante comum. Anastasia o agradece. Então é hora de Eftel encontrar seu número no quadro. Ele procura por 50 e 58,
mas fica chocado ao ver que está faltando. Seu número não está na lista, mas Anastasia diz que isso não faz sentido. Eftel é a pessoa mais talentosa que ela já viu, então não há como ele ter sido reprovado. Eftel pensa o mesmo, pois tem certeza de que o teste foi bem. Ele até começa a se perguntar se fizeram um teste de aptidão mágica em algum momento e o reprovou por causa disso. Anastasia se recusa a aceitar isso, então vai reclamar. Eftel tenta impedi-la, mas ela não escuta. Em vez disso, ela é parada por outra coisa. Há uma placa isolada que diz: Aluno Especial Elite. Só há um número nela, e é o de Eftel. Eles o destacaram especificamente, e Eftel também não consegue acreditar nisso. Ele está feliz por ter passado, mas só consegue se perguntar o que significa ser um representante especial Elite. Mais tarde, Anastasia descobre o que isso significa. É realmente incrível, pois um representante especial Elite tem matrícula gratuita, alojamento gratuito, alimentação gratuita e um auxílio em dinheiro especial além de tudo isso. Infelizmente, isso também vem com atividades de PR que ele deve fazer em nome da escola. São coisas como participar de eventos com outras escolas. Ainda é bem incrível, mas Eftel não pode deixar de se sentir mais como um mascote da escola do que um aluno. Isso é, na verdade, o oposto do que ele queria. Tudo o que Eftel queria era usar a biblioteca da escola e suas outras instalações sem chamar atenção. Ele também esperava encontrar algum tipo de avanço em relação à aptidão mágica. Essa era sua vida escolar ideal, mas não parece que ele a terá. Agora que foi escolhido como representante da escola, ele não acha que pode recusar. Nesse momento, Eftel avista Merlin e fica absolutamente chocado ao correr para se esconder. Ela cresceu tanto, mas não há dúvida de que é ela. Eftel está preocupado porque, embora possa ser jovem agora, ainda parece como era em sua vida passada. Merlin o conhece bem o suficiente daquela vida antiga para reconhecê-lo imediatamente. Eitel sabe que não pode encontrá-la aqui, pois as coisas ficarão realmente ruins se as pessoas descobrirem que ele é Eitel reencarnado. Ele simplesmente diz a Anastasia que devem se apressar e olhar o resto da escola. Então eles saem. Nesse momento, Merlin sente que Eftel está por perto, mas não há ninguém ao redor. Ela se lembra de que não há como ele estar aqui, mas avista nosso herói. Ela tenta detê-lo, mas Eftel simplesmente a ignora. Merlin só consegue se perguntar quem é esse garoto, e eventualmente ela o confronta. Merlin tem algumas perguntas, e Eftel se pergunta o que fazer. Ela pergunta se ele é parente do Imperador Relâmpago. Eftel esperava algo assim, mas não quer que as coisas saiam do controle. Se isso acontecer, a escola pode não aceitá-lo, então ele não diz nada a Merlin. Finge não entender do que ela está falando e sai para almoçar com Anastasia. Durante o almoço, Anastasia revela que não reconheceu Merlin, que é sua parente. Ela se sente envergonhada por admitir que nunca a conheceu. No entanto, sabe que Merlin é filha do Rei Demônio. Seus parentes disseram que o chefe do clã deles, de 10 gerações atrás, era um Rei Demônio. 10 gerações é muito tempo. Então Eftel percebe que Anastasia tem pouca relação com Merlin. Isso explica por que elas não se parecem muito. Mesmo assim, Eftel não entende por que Merlin está aqui. Ela deveria estar dirigindo a Academia de Magia Altena, que fica bem longe. Mais tarde, todos os novos alunos são recebidos na Academia de Magia Crone. O diretor espera que todos interajam para que possam seguir o caminho da magia juntos. Ele então anuncia que trouxeram alguém de uma espécie diferente. É Merlin, a diretora da Academia de Magia Altena. Todos ficam impressionados, e Eftel percebe que ela está aqui apenas como convidada. Merlin se apresenta como uma viajante no caminho da magia. Ela começa seu discurso dando boas-vindas aos alunos, e Eftel fica aliviado. Ele estava preocupado que ela fosse se tornar uma professora aqui, mas não é o caso. Nesse momento, o nome de Eftel é chamado para dar um discurso, pois ele é um representante especial dos alunos de elite. Merlin fica atônita ao ouvir seu nome, e Eftel se levanta diante de todos. Ele percebe que as coisas vão piorar, pois Merlin agora vai desconfiar dele. Até os alunos sussurram sobre ele, já que é o aluno especial que obteve a maior nota da história na prova escrita. Falam sobre como ele derrubou todos no primeiro teste, e Eftel só espera que Merlin não ouça. Nosso herói está apavorado, enquanto Merlin o observa com um olhar penetrante. Depois,
Eftel é cercado por garotas ansiosas para saber mais sobre ele. Merlin as interrompe enquanto apresenta alguns papéis a nosso herói, e todas as garotas fogem aterrorizadas. Merlin revela que aprendeu muito sobre ele, e ele confirma que seu nome é Ethel. Ethel não pode deixar de notar que Merlin está muito mais assustador agora. Merlin vai direto ao ponto e pergunta se ele conhece o conceito de reencarnação. Ethel fica muito nervoso ao lembrar que Merlin sempre foi muito inteligente. Ele finge não ter ideia do que é reencarnação, mas Merlin continua. Ela viu suas notas e ele teve uma pontuação como se fosse um dos 4 imperadores que decidiram se juntar à escola por diversão. O mais estranho é que a maioria do corpo docente percebeu que suas respostas estavam certas, mas não entenderam o processo que ele usou. Ela diz que a razão é que as respostas de Eftel são baseadas em teorias mágicas de 400 anos atrás. Ela exige uma explicação, mas Eftel nem percebeu isso. Os problemas eram tão simples para ele que não pensou na diferença de tempo. Enquanto ele está imerso em pensamentos, Merlin diz que ele é igual a alguém muito querido para ela. Ela pede desculpas a nosso herói porque se empolga ao falar sobre seu antigo professor. Ela admite que reencarnação pode ser exagero, mas tem certeza de que Eftel deve ter uma relação especial com o lendário Imperador Relâmpago. Eftel fugiu dela mais cedo, então, seja qual for a relação, isso significa que ele não queria falar com ela. Ela diz que acredita que Eftel está escondendo algo que não quer que ela saiba. No fundo, Eftel gostaria muito de contar a verdade, pois tornaria tudo mais fácil. Infelizmente, ele não pode fazer isso, então fica em silêncio. Os outros alunos não conseguem evitar as fofocas, se perguntando se Merlin conhece Eftel. Eftel odeia toda essa atenção, porque só quer estudar magia. Ele tem uma ideia e diz a Merlin que Eftel na verdade teve um amante secreto. Merlin fica chocada, e Eftel pensa em como vai dar a ela a história que ela quer ouvir. Ele explica que o Imperador Relâmpago estava secretamente apaixonado por uma mulher. A criança que tiveram juntos foi mantida em segredo do mundo. Sua aptidão mágica era incrível, e o Imperador Relâmpago o ensinou tudo o que sabia. O menino foi mantido em uma vila secreta longe de olhares curiosos. Ele passou a vida naquele lugar isolado praticando magia sozinho. Merlin se recusa a acreditar nisso, pois Eftel nunca lhe contou. Eftel prova que sabe tudo sobre o Imperador Relâmpago ao dizer que Eftel morreu em desespero ao descobrir que não tinha aptidão mágica. Merlin fica surpresa, pois isso foi mantido em segredo do público para não manchar a imagem dos 4 imperadores. Ela aponta que outros podem ouvi-los, então ele não deveria falar esses segredos em público. No entanto, isso prova para ela que Eftel realmente é quem diz ser. Eftel declara que na verdade é Eftel, o 13º. No fundo, ele se desculpa com ela, pois não tem escolha a não ser mentir. Merlin finalmente aceita sua história, mas se sente mal por não ter sido informada de algo tão importante. No entanto, ela está animada para ver quem deles é o verdadeiro. Ela aponta que o clã de Eftel não é o único seguindo o caminho que ele traçou. Eles não são os únicos se esforçando para se tornarem os mais fortes e nem os únicos que continuam praticando sua magia. Eftel percebe que ela está certa, pois ela tem praticado por 400 anos inteiros. Ela então menciona que o representante especial participará das batalhas simuladas desta tarde. Ela se pergunta se, durante uma das batalhas, Eftel gostaria de comparar sua magia com a dela. Eftel fica chocado, pois se o fizer, com certeza se destacará. Ele sabe que pode simplesmente recusar, mas é movido por um sentimento muito mais forte. Ele está ansioso para se testar, e a Merlin ao mesmo tempo. Nosso herói aceita o desafio dela. Ele está ansioso para ver o que Merlin tem feito nesses últimos 400 anos. Obrigado por assistir meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.